pessoal, eu sou a professora Simone Eleutério e hoje no Dicas da Prof eu vou mostrar para vocês alguns tipos de barradinhos que vocês podem fazer com rapidez e facilidade. Sabe aquele trabalho que a gente termina e fica procurando o que eu vou fazer aqui como acabamento? Então, confira agora algumas dicas que vocês vão aproveitar bastante nos trabalhos que vocês vão confeccionar. Bem, pessoal, então como eu disse, no nosso Dicas da Professora Simone de hoje, nós vamos trabalhar vários tipos de barradinho. Então, eu tenho aqui alguns quadradinhos terminados em bloquinhos, onde nós temos os cantinhos e o intervalo nas laterais do quadrado. Por que que eu trouxe assim? Porque quando você tiver qualquer tipo de trabalho que seja finalizado em bloquinhos, você vai conseguir fazer esses tipos de barradinhos que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, de repente, um pano de prato, uma fralda, um tapete, uma manta, o final de uma blusa, a lateral de um biquíni, enfim, vários tipos de peça, você vai poder usar aí esses barradinhos. Bem, agora eu vou começar então com a primeira diquinha. Bem, aqui eu estou usando a agulha para crochê número 4, o lado aqui da número 4 é uma agulha de 2 pontas, e estou usando a lã molê. Aqui, vocês estão vendo, eu estou usando a lã, mas você pode usar aí os fios mais finos, como a Anne, a Cleia, os fios mais grossos, como o barroco, a própria lã que eu estou usando. Então, a dica é de barradinhos para ser usados aí em diversos tipos de fio. Aqui eu venho, em um dos intervalos de correntes, prendo um ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Conto 1, 2, 3 e na terceira correntinha fecho com um ponto baixíssimo. E dentro desse mesmo intervalo de correntes, eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fiquei, então, com 4, contando as correntinhas, e um picô no primeiro ponto. Faço uma corrente, venho dentro do próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. E começo tudo novamente. Faço as 5 correntes, conto 1, 2, 3, de cima para baixo, fecho com um ponto baixíssimo. E aqui, dentro do mesmo intervalo de corrente, eu trabalho mais 3 pontos altos. Uma corrente, venho dentro do próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. E olha só como vai ficando bem bonitinho, bem gracioso o nosso barradinho. Novamente, faço as 5, conto até a terceira de baixo. De cima para baixo, e faço mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Bem, agora nós estamos aqui no cantinho. Faço uma corrente e estou no canto. Aqui no canto, a gente pode trabalhar da mesma forma, ou caso você queira um cantinho mais volumoso, você pode colocar mais pontos nos cantos. A gente sempre olha nos nossos barradinhos, se ele é quadrado ou retangular, a gente pode vir aqui nessa parte do canto, ou trabalhar 2 barradinhos, ou trabalhar o barradinho com mais ponto. Então, eu sigo aqui o mesmo barrado que eu estou fazendo, só que nessa parte do canto, como ele tem que fazer a voltinha, eu faço 5 pontos altos, uma correntinha e
já começo a trabalhar novamente. Então, o que acontece? Ele consegue fazer essa volta com mais facilidade. Aqui é o quadradinho, mas se ele fosse um quadrado bem maior, a gente já ia notar bastante essa diferença. Então, para ele não ficar curvadinho nem repuxando, a gente só aumenta o número de pontos. Bom, agora eu vou contornar toda a base e volto mostrando para vocês como fica bem delicado esse barrado. Bem, pessoal, olha só, eu dei a volta e assim vocês já conseguem ver melhor. Então, olha que bacana, fácil, rápido e é um barrado que ajuda bastante a gente, porque a gente não precisa ter um número de contagem de uma lateral, de outra, ou se é redondo, oval, retangular. Você pode fazer em qualquer tipo de trabalho com qualquer contagem de bloquinhos que ele dá certinho. E olha só como ele fica bem bonitinho, bem delicado. Agora nós vamos para outro modelo de barradinho que você também vai ter essa facilidade de aplicar em qualquer tipo de trabalho. Bem, aqui outro quadradinho e eu vou mostrar para vocês mais um barradinho. Então, olha lá, eu começo no intervalo entre um bloco e outro, fazendo um ponto baixo. Faço uma corrente e um ponto alto. 3 correntinhas, fecho nas primeiras laçadinhas do ponto alto com um ponto baixíssimo. Formei um ponto picô. Agora, faço um ponto alto, uma corrente e um ponto baixo dentro desse mesmo intervalo de correntinhas. Passo para o próximo intervalo fazendo um ponto baixo. Caso você tenha 3 aqui como eu pontos altos, você pode passar direto. Se você tiver o bloquinho com 4, pode fazer o ponto baixo final, uma corrente e um baixo se sentir necessidade de ver que está repuxando. Se não, pode ir direto, um baixo para finalizar, lá no outro intervalo, um baixo para iniciar. Um baixo, uma corrente, um ponto alto. 3 correntinhas, fecho com baixíssimo. Formei o picô, faço um alto, uma corrente e um baixo. E assim eu vou circular toda a carreira. A exemplo do outro barradinho que nós fizemos anteriormente, se eu quiser nos cantos para deixar ele mais volumoso, e ele ficar assim, um canto bem certinho, bem alinhado, nós colocamos mais pontos de um lado e do outro para que fique bem cheinho. Então, olha só, toda a lateral do meu trabalho que eu estiver aplicando o biquinho, eu vou fazer assim, da mesma forma. Agora, quando eu chegar aqui no canto, como eu disse, eu posso colocar mais pontos. Então, aqui nesse canto, eu poderia colocar 3 pontos altos de um lado, o picô e 3 do outro. Então, na verdade, a gente segue o mesmo desenho do barrado, só aumentando a quantidade de pontos, caso você esteja trabalhando aí com o seu trabalho quadrado ou retangular. Se for o redondo ou um oval, você vai o trabalho todo da mesma forma, não precisa se preocupar com isso. Vamos para mais um barradinho. Então, venho. Aqui eu tenho 3 pontos altos, então eu vou pegar nesse central, o pontinho do meio, deixando um para um lado, um para o outro. Caso eu tivesse 4, eu pegaria entre os pontos, deixando 2 para um lado, 2 para o outro. Prendi um ponto baixo, faço uma corrente. Dentro do intervalo de correntinhas, eu trabalho 5 pontos altos. Fiz os 5, viro, passo a agulha dentro do primeiro dos 5, fechando com um baixíssimo. Fiquei com uma pipoquinha. Dentro da pipoca, eu faço um ponto baixo, ó, dentro aqui, porque fica esse intervalinho onde nós fechamos os pontos.
Então, eu faço um ponto baixo, 3 correntes e mais um ponto baixo. Finalizei, faço uma correntinha e aqui temos os 3 pontos do próximo bloco. Eu venho no ponto central, faço um baixo. Uma correntinha e aqui no próximo, novamente os 5 pontos altos, trabalhando essa próxima pipoquinha. Fiz os 5, viro o lado avesso e passo a agulha no primeiro dos 5 pontos. Fechei com um ponto baixíssimo, passo a agulha aqui por dentro da pipoquinha, prendo um ponto baixo. Faço 3 correntinhas e no mesmo lugar, mais um ponto baixo. Faço uma corrente e aqui prendo no pontinho central. Como temos 3, deixamos um para um lado, um para o outro e prendemos no pontinho do meio. Como aqui eu tenho canto, eu faço 2 correntinhas para ele dar mais espaço e abertura para a pipoca. E trabalho normalmente aqui a pipoquinha, fazendo os 5 pontos altos, fechando, da mesma forma com o baixíssimo no primeiro dos 5, no lado avesso. Viro lado direito e faço o meu picô. Um baixo, 3 correntinhas e mais um baixo aqui, para ficar esse biquinho. 2 correntinhas, pois estamos no canto, prendo no pontinho central. E dessa forma, a gente dá toda a volta. Eu vou finalizar esse daqui, volto mostrando para vocês e fazendo mais um modelinho. Bem, finalizado mais esse barradinho, o barradinho das pipoquinhas, agora eu vou começar mais um diferente com vocês. Bem, nesse próximo, nós vamos prender com um ponto baixo, trabalhar 2 correntinhas e aqui dentro do intervalo faço metade do ponto alto e deixo na agulha. Novamente, metade do ponto alto, não termino e deixo na agulha. Mais uma vez, metade do ponto alto, não termino e deixo na agulha. Fecho as 4 laçadas de uma vez só. Faço uma correntinha e dentro do próximo intervalo prendo um baixo. Faço 2 correntes e vou fazer por 4 vezes metade do ponto alto e vou mantendo as laçadas na agulha, não terminando o ponto, só fazendo a primeira parte do ponto e mantendo as laçadas na agulha. Quando eu ficar com todas as laçadinhas, prendo todas de uma única vez. Faço uma correntinha no próximo intervalo, faço um baixo. Aqui no canto, nós podemos trabalhar um número maior de pontos ou fazer mais correntinhas, iniciando e finalizando o biquinho. Assim, ele fica um pouquinho maior. Fecho todo mundo junto. Aqui eu fiz um a mais. Fecho todo mundo junto, faço uma corrente. Venho aqui e trabalho mais pontos, ou faço uma correntinha mais, 2 correntinhas para passar aqui pro lado do canto. Fecho uma corrente e venho no próximo. Assim eu contorno todo o trabalho. Eu uso bastante esse tipo de barradinho umas peças infantis, como biquinho de toalhinha, de fraldinha, as golas de casaquinho. Então, ele fica esse arredondadinho e fica bem bonitinho, parecendo uma ondinha e deixa um barrado bem delicado. Bem, vamos para a nossa última dica. Aqui eu vou usar uma lã especial para bebê, que é mais fininha, dupla, para que vocês possam ver que vocês também podem mesclar diferentes tipos de espessuras de fio, deixando ele duplo, como vocês estão vendo aqui, triplo, enfim, variando
também na questão da espessura. Bem, pessoal, então aqui o que eu faço? Eu venho aqui, eu tenho os 3 pontinhos, eu venho no pontinho central. Se eu tivesse 4, eu deixaria 2 para cada lado e pegaria entre os pontos. Como eu tenho 3, eu pego no do meio. Faço aqui uma correntinha e dentro do intervalo de correntes eu faço um ponto alto, 2 correntinhas e fecho na primeira laçadinha do ponto com um baixíssimo, formando um picô com 2 correntinhas. Agora eu venho, faço mais um ponto alto, 2 correntinhas, fecho com um ponto baixíssimo, um ponto alto, 2 correntinhas, fecho com baixíssimo. Então, fizemos 3 pontos altos com um picô de 2 correntinhas, aliás, para cada um deles. Agora, eu faço uma corrente, prendo com um ponto baixo no ponto central do bloco. Uma corrente e, novamente, dentro do intervalo da correntinha, nós vamos trabalhar os 3 pontos altos com picô de 2 correntinhas para cada um deles. Dessa forma, trabalho até chegar aqui no cantinho, onde volto para fazermos o canto e depois dar continuidade até finalizar toda a volta. E dessa forma, vamos até contornar toda a base. Aqui eu tenho os outros biquinhos que nós fizemos no nosso Dicas da Prof de hoje. E assim, temos essa variedade de 5 tipos de biquinho para você poder variar bastante aí no seu trabalho. É bem bacana para quem está iniciando no crochê e muitas vezes encontra em receitas barrados mais complicados e fica presa nessa parte do acabamento. Então, agora você já consegue ver aqui barradinhos simples, só que deixam o trabalho bem bonito para você aplicar aí na sua peça sem dificuldade. E não só para iniciantes, porque eu uso muito esse tipo de barradinho como eu falei para vocês, em pano de prato, finalzinho de tapete, mantinha de bebê, roupinha de bebê, dá pra gente usar muito ao longo aí das nossas peças quando a gente for trabalhando. Bem, pessoal, esse foi o Dicas da Prof de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que usem bastante aí nos próximos trabalhos que vocês forem confeccionar. E para quem ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, no canal da Professora Simone no YouTube, se inscreva e receba semanalmente as novidades que gravo. Bem, pessoal, e assim a gente finaliza o Dicas da Prof de hoje. Até a nossa próxima dica. Tchau, tchau!